Seja um parceiro da Rádio Mais Brasil. Se você é empresário, executivo de marketing, dirigente de entidade profissional ou empresarial, coloque a Rádio Mais Brasil em suas opções de mídia. Temos um público fiel e diferenciado, com poder de decisão e de compra e fortemente engajado. Para fazer parte do time dos que defendem a liberdade, basta enviar um e-mail para contato@radiomaisbrasiloficial.com.br. Estamos juntos por um novo Brasil. A Rádio Mais Brasil é um espaço de defesa das liberdades. Siga nosso canal no YouTube digitando @Rádio Mais Brasil Oficial. Entre lá e se inscreva no canal. Se você ainda não baixou seu aplicativo na Google Play ou na Apple Store, vá lá e busque por Rádio Mais Brasil. O nosso logotipo é azul com o nome da rádio. Estamos juntos pelo nosso Brasil. Muito bom dia, terça-feira, 18 de março de 2025. Esta é a nossa Rádio Mais Brasil e este é o Mais Brasil Mundo comigo, Glauco Fonseca, que hoje vai conversar com um craque, escritor de livros como A Fraude do Aquecimento Global, de 2009, O Homem que Inventou o Brasil, um retrato de José Bonifácio de Andrade e Silva, e Itinerário do Patriarca, Bicentenário da Independência. Também é coautor dos livros Máfia Verde, O Ambientalismo a Serviço do Governo Mundial, e Máfia Verde 2, Ambientalismo, Novo Colonialismo. Olha que título fantástico desse segundo livro. Ambientalismo, Novo Colonialismo. E nós vamos falar hoje, antes de eu chamá-lo, nós vamos falar sobre esse novo colonialismo. Geraldo Lino, bom dia. Bom dia, Glauco. Tudo um prazer bem, estar Geraldo? de volta aqui ao Mais Brasil Mundo. Sempre uma satisfação muito grande. Muito obrigado, meu amigo, e é um prazer enorme conversar contigo. O Geraldo é um estudioso das questões ambientais, né? E está em permanente desmascaramento de argumentos falaciosos aí, tendências fora da realidade. É sempre um prazer conversar com o Geraldo. Inclusive, Geraldo, nós conversamos em outro momento de nós criarmos a COP do B, né? Juntarmos esforços de brasileiros e agentes internacionais para criar um evento que venha a falar a verdade em novembro, porque em novembro nós vamos ter o evento, a COP 30 em Belém do Pará, esperando lá 40 mil visitantes, participantes, né? E a gente sabe que vai ser uma ladainha danada, né? Tudo para proteger os interesses dos novos colonialistas, Geraldo. Eu estou usando o título do teu livro, porque o card que eu fiz para o programa de hoje, ele fala assim: Minha ONG, Minha Vida. Sim, muito bom. Minha ONG, Minha Vida. Né? O volume de dinheiro que entra nesse país é impressionante, Geraldo. Eu não sabia, até que eu entrei num site chamado foreignassistance.org, americano. É um site americano que tem lá todos os contratos realizados pelo governo federal dos Estados Unidos, em que aparece a USAID e outras agências financiando ações das mais diversas no mundo inteiro. Geraldo, eu nunca vi tanto dinheiro rolando, Geraldo. E olha que os Estados Unidos, a USAID comparece com apenas 10% do que comparece a Alemanha. Existe um esforço
internacional em colonializar, ou não vou dizer colonizar, mas colonializar a nossa Amazônia, Geraldo. Sim, sim. Bom dia, meu amigo. Bom dia, prezado. Não, você botou o dedo na ferida. Agora, antes de começar, deixa eu propor aqui um aportuguesamento aqui. Vamos chamar aqui a nossa agência aqui de USAID, em vez de USAID. Afinal de contas, nós chamamos a agência espacial de NASA, né? E não de NASA ou NASA, como os americanos chamam. Então, vamos aportuguesar aqui a nossa, quer dizer, a agência deles, né? Ou ex-agência, né? Porque... USAID. Para mim vamos chamar de USAID. É a abreviatura de Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Exatamente. As primeiras vítimas da enxada, da foice que o Trump e o Elon Musk estão passando, né, no governo, nas estruturas do governo. E, principalmente, no caso, não é do governo em si, é muito mais do governo paralelo que tem governado, permanente, que tem governado os Estados Unidos durante as últimas décadas, aliás, praticamente todo o período desde a Guerra Fria, com mais ênfase depois do fim da Guerra Fria, independentemente de quem estiver ocupando a Casa Branca. Não é privilégio dos Estados Unidos. Todos os países do mundo têm isso, o que eles chamam de Deep State, Estado profundo. Nós temos o nosso, todo país tem o seu. É uma estrutura permanente ao alto funcionalismo, são grandes empresários, grandes poderes econômicos. A grande mídia é parte fundamental desse processo, que ajuda a criar essas narrativas que dão sustentação a essas ações. E a USAID, ela foi criada ainda no governo do John Kennedy, em 1962, com finalidades bem diferentes das que ela veio a desenvolver depois. Logo, Kennedy foi morto, não esqueça que Kennedy foi assassinado em 63, pouco mais de um ano depois, e de lá para cá, o governo dos Estados Unidos, a USAID virou um braço disfarçado, muito mal disfarçado, da famosa CIA, né? Para todo tipo de ação clandestina. A USAID, ela disfarça, ela fez como outras agências, outros governos, ela desenvolvia toda uma série de ações, além de ações humanitárias, sem sombra de dúvida, e nisso ela era a agência mais importante do mundo. Segundo a ONU, a USAID chegou a representar 40% de toda a ajuda humanitária distribuída pelo planeta. Agora, o interessante era o que ela fazia para o governo dos Estados Unidos, era o que ela fazia com os outros 60%, com a o orçamento dela que não era utilizado nessas ações clandestinas. Agora mesmo, há 2 semanas atrás, o secretário de Estado, Marco Rubio, ele anunciou que a USAID ia ter cortado 86% do seu orçamento, ou seja, só ia sobrar o que realmente fosse ajuda humanitária legítima. Ou seja, esse apoio à ONU, a organizações de vários países, não só o Brasil. A USAID agora no seu auge, atuava em mais de 100 países. Tinha um orçamento de 40 bilhões de dólares. Quer dizer, não é pouca coisa. E então, todo esse processo, grande parte desse dinheiro ia para a ONU para utilizarem para atuarem como instrumento de guerra irregular contra esses países. E o Brasil talvez teve, desde o início da atuação da USAID, o Brasil teve na sua alça de mira. A USAID atuou no Brasil na década de 60, na década de 70, ela interrompeu a sua atuação no final da década de 70, esteve fora em toda a década de 80 e voltou no início da década de 90, já com um foco muito grande na questão ambiental. E ela tinha um programa de treinamento de lideranças ambientais junto com a Fundação Rockefeller. Então, essa é uma parceria público-privada, né? Ambas tinham programas muito ativos de treinamento de lideranças ambientais.
por lideranças ambientais, leiam-se, operativos de todo esse aparato ambientalista, indigenista internacional que gira em torno da politização do ambientalismo. E, como nós já discutimos aqui em outras participações anteriores minhas, e vários convidados seus já discutiram também, não tem nada a ver com proteção real do meio ambiente. Ou melhor, tem muito pouco a ver com a proteção real do meio ambiente. Os grandes problemas ambientais, como, por exemplo, a carência de infraestrutura de saneamento básico, que é o maior problema ambiental do mundo e do Brasil, não passa nem perto das considerações e da linha de atuação desses grupos. Eles estão mais interessados, como você ressaltou aí, na pseudoproteção da floresta amazônica, dos biomas da Amazônia Legal. Isso com outras finalidades que não tem nada a ver com a proteção real do ambiente. Ou para a geração de prosperidade das populações da Amazônia Legal. Então, a USAID, ela, na década de 90, ela voltou ao Brasil já com foco nessa questão ambiental e, junto com outras agências internacionais, como a GTZ, que é a USAID alemã, digamos assim, hoje chama-se GIZ, com a Agência de Desenvolvimento do Reino Unido, com a Agência de Desenvolvimento do governo da Holanda, elas começaram a investir muito nessa questão ambiental no Brasil e elas foram, por exemplo, fundamentais num dos programas que foi um dos primeiros grandes programas que ancorou o Brasil nessa questão, que enquadrou o Brasil nessa questão, que foi o famoso plano Plano de Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, que tem a abreviatura PPG7. Esse plano, que funcionou entre 1992 e, acho que, se não me engano, 2009, ele destinou mais ou menos $500 milhão distribuídos ao longo desses anos todos em uma série de programas com órgãos do governo brasileiro voltados para iniciativas junto com ONGs brasileiras para assegurar a criação de unidades de conservação, para assegurar atividades como o extrativismo, que são as atividades econômicas bem simplórias, bem primitivas, que os ambientalistas consideram adequadas para a região amazônica. Geraldo, tu sabe que eu fico impressionado que nesse site foreignassistance.org do governo americano, eles falam desde os anos 70. Sim. Os investimentos que estão sendo feitos, principalmente na área ambiental no Brasil. Eu começo a fazer algumas perguntas a respeito disso. A primeira pergunta que eu faço, vamos pegar, por exemplo, só o Instituto Socioambiental, ISA, recebeu 17,8 milhões de dólares em maio do ano passado, junto com outras organizações, para um projeto de conservação da Amazônia. O Instituto Sociedade, População e Natureza, também envolvido no projeto de conservação da Amazônia, financiado pela USAID em 2024, com o mesmo montante, 17,8 milhões de dólares. O que só estamos falando em 36 milhões de dólares aqui. Instituto Ouro Verde, outra entidade beneficiada no projeto amazônico. Aí tem World Wildlife Foundation, a fundação... WWF Brasil, sim. Recebeu 4 milhões de dólares para o projeto Tapajós pela Vida, que é um projeto que lida com ribeirinhos do rio Tapajós e melhoria de qualidade de vida. E aí vai outros e outras, Canindé, Associação de Defesa Etnoambiental. Geraldo, se nós somarmos todo esse dinheiro que eu acabei de mencionar aqui rapidamente, mais os investimentos que só a Alemanha está fazendo, a Alemanha firmou com o Brasil, no ano passado, 9 projetos de cooperação na área ambiental, 9, no valor total de 103 milhões de euros. Nós estamos falando de 700 milhões. Os projetos vão ser financiados com recursos novos que se somam aos 203 milhões de euros, ou 1 bilhão e 300 milhões de euros, que haviam já anunciados pela ministra alemã. Geraldo, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: se nós somar todo esse dinheiro,
para toda essa turma, que eu chamo de Minha ONG Minha Vida, na Amazônia, para a defesa do meio ambiente, por que que as coisas não melhoraram lá, Geraldo? É muito simples, Glauco, porque não há interesse em melhorar as condições de vida da população, as populações de vida reais da população. Esse dinheiro, essa montanha de dinheiro, ela vai toda para projetos específicos, que são projetos de, como você falou, melhoria de vida de populações ribeirinhas. Isso é esmola. Eles dão lá, fazem algumas iniciativas para manter essas populações presas a esse meio de vida precários, primitivos. Nós sabemos muito bem que a região amazônica, a região norte, é a região mais pobre do Brasil, mais pobre que o Nordeste. É a região que tem menores indicadores socioeconômicos, menor índice de desenvolvimento humano, tem menores índices de infraestrutura de qualquer tipo, principalmente saneamento básico. Agora mesmo vamos ter uma conferência climática em Belém, a famosa COP30, que é uma hipocrisia. O governo brasileiro está gastando 5 bilhões de reais para dar um banho de loja em Belém, que você falou que estão esperando 40, 50 mil pessoas. Não vem tanta gente, porque Belém não tem condições de receber tanta gente de uma vez só. Não tem, simplesmente não tem. Isso aí foi uma bravata, surgiu de uma bravata do Lula, que ele queria uma COP na Amazônia, e escolheu, nem Belém, nem Manaus teriam condições de receber uma conferência internacional desse porte. Agora, eles estão desesperados porque Belém não tem condições de receber 40, 50 mil pessoas de uma vez só. E o que isso provocou? Provocou uma hiperinflação por exemplo, de oferta de residências por intermédio de aplicativos tipo Airbnb. O que aconteceu? Tem gente cobrando 2 milhões de reais para uma estadia de 10, 11 dias. Quer dizer, isso é mais caro que aqueles hotéis 5 estrelas de suíte real de hotel 5 estrelas de Dubai. Porra, peraí. Mas isso é um reflexo desse processo. Esse dinheiro, essas ONGs não estão interessadas em melhorar as condições de vida dos amazônicos. Isso aí, se você conversar com os cientistas, com os empresários, com empreendedores, com lideranças, inclusive lideranças indígenas, lúcidas da região da Amazônia Legal, a gente vai surpreender. Nós que vivemos longe lá, a gente se surpreende em ver que eles querem progresso, querem desenvolvimento, eles querem infraestrutura moderna, querem poder desenvolver atividades econômicas modernas, atividades produtivas, e de forma legal, de forma legalizada e não clandestina. Agora, o que os ambientalistas conseguiram com essa campanha? Que isso não é de agora, isso vem desde o final da década de 1980 do século passado, quando Cunhaus começou essa grande campanha de transformação do Brasil no vilão ambiental número 1 do planeta. A ideia é manter a Amazônia dentro dessa, como se fosse uma espécie de santuário, para todo tipo de função, principalmente para que ela funcione como um grande sumidouro de carbono, o que é uma falácia colossal, porque esse é um problema inexistente e cada vez mais isso está ficando evidente. A história do aquecimento global, da mudança climática. A mudança climática é um pleonasmo, que a mudança é o estado natural do clima. Essa semana passada, o presidente da COP30, o embaixador Corrêa do Lago, convocou o mundo para uma guerra contra o inimigo comum da humanidade. Isso é ridículo, uma guerra contra o pleonasmo. Mas, enfim, esse é o jogo que está sendo jogado. E aí, nós vamos tocar nisso mais adiante. O papel do governo Trump em desmontar esse processo, iniciar o desmonte desse processo, tem sido fundamental, começando pela própria USAID. Mas esse processo, esse dinheiro, não está sendo voltado, por exemplo, para infraestrutura de saneamento, infraestrutura de comunicações, infraestrutura viária, de transporte. Você tem uma rede, a bacia hidrográfica amazônica,
é uma das maiores do mundo, mas você não tem hidrovias funcionais na Amazônia, não tem. Você tem navios que vão até Manaus, conseguem ir, porque o Rio Amazonas é enorme e profundo. Então, você pode ir com um navio graneleiro, navio de carga de grande calado até Manaus. Mas quando você tem problemas agora, como se teve com essas últimas secas, você tem limitações de navegação. E você não tem balizamento, tem nada disso. É muito comum ter acidente com aquelas balsas, aquelas barcas que transportam passageiros e carga nos rios Amazônicos. Então, você não tem uma infraestrutura. Quer dizer, falasse há pouco aí na revisão que o governo americano está fazendo nessas transações aí, né? E eu recebi aqui, porque eu faço parte eu assino um site chamado HigherGov, governo mais alto, né? Também é uma organização sem fins lucrativos que faz um controle milimétrico das ações do governo dos Estados Unidos. Olha, dá inveja aqui, porque eu não preciso pedir acesso à informação e esperar 15 dias para ter uma informação. Todas elas estão disponíveis aqui, tanto no site foreignassistance.org, quanto nesse aqui, highergov.com, que eu recomendo que as pessoas procurem. Eles falam aqui sobre 1.100 contratos, 1.100 contratos que foram cancelados pelo DOGE, né, o Departamento de Despesas Governamentais, cortes de despesas governamentais. Eficiência governamental. E de eficiência governamental. Máximo total valor de aproximadamente 11,3 bilhões de dólares. 11,3 bilhões de dólares. E é impressionante. Vou dar um exemplo aqui. A lista, primeiro que é uma lista desses 11.100 contratos, é uma lista que deixa a gente de queixo caído. Vou te dar assim, existe uma ONG chamada DAI Global, DAI, DAI Global. Ela existe desde os anos 70, que está fazendo um projeto chamado África Próspera, Investimentos e Comércio e Atividades de Comércio. 521 milhões de dólares. Aí tu pensa que é só esse projeto da tal de DAI Global aqui? Não. Nós temos também um projeto de conservação e água pura, também na África, 116 milhões de dólares. E aí tu vê, por exemplo, outra organização que atua no Brasil, chamada Chemonix International, que tem o projeto Green Recovery, investimento verde, de recuperação verde, plataformas de monitoramento de ações de mudança climática. 251 milhões de dólares. Aí tu entra lá no projeto, porque eles te dão acesso ao projeto. Tu clica aqui no projeto, não existem informações. O próprio pessoal que compila isso diz assim, olha, é muito estranho que não existe um título rebuscado para o projeto, existe um dinheiro destinado, a origem do dinheiro, que aí, nesses casos aqui é tudo a USAID, né? E todas elas, por exemplo, o tal de Cadmus Group, 200 milhões de dólares, estratégia de implementação digital e programas digitais de integração. Olha o título. E são bilhões e bilhões e bilhões de dólares. E muitos desses projetos, inclusive a Deloitte Consulting, que é uma empresa uma consultoria internacional na área tributária, fiscal, estratégica, faturando bilhões e bilhões de dólares com essas ONGs. Por isso, quando eu reli a tua apresentação, no teu segundo livro, Colonialismo, eu não sei se eu não li o teu Máfia Verde 1 e o 2, eu não li. Mas esse novo colonialismo, Geraldo, não tem a ver com a onipresença bilionária dessas ONGs no mundo inteiro e aqui no Brasil, 70% do dinheiro dessas ONGs, todos eles vão para a Amazônia. 70%. Aí tu fica pensando o seguinte, governo, isso que eu estou falando só da USAID, hein, da USAID, e eu não estou falando aqui da Alemanha, que deu 10 vezes mais dinheiro. 10 vezes mais do que a USAID. E aí tu não sabe onde é que esse dinheiro vai parar, porque está tudo a mesma coisa. Eu tenho conversado aqui com o Eric Saltzer, que é lá da Amazônia, conversei com o Arthur Virgílio, aliás, conversei com o Plínio Valério,
que é da região, tá? Do norte. Eu conversei com muita gente dessa área, inclusive com o nosso amigo Tiago Maia, né? Perguntando onde é que está esse dinheiro. E aí, quando tu vai ver os dados, aí, por exemplo, a questão de queimadas. As queimadas são todas de produção humana para fazer o pasto no bioma verde, no bioma amazônico. Onde é que está o controle disso? Continua igual, só que agora mudou o discurso, Geraldo. O discurso agora é o seguinte, não, essas queimadas só acontecem agora porque estamos na região da seca. Agora não é mais culpa do Bolsonaro. Então, muitos desses projetos, Geraldo, que eu aqui estou atribuindo o título de novo colonialismo, tem uma parte deles que diz respeito à formulação de narrativas para manter de pé não só a ideia do projeto, como o funding, como o investimento. Claro, mas é assim que funciona, Glauco. É assim que funciona. Você mencionou aí. Bom, primeiro, esses números mirabolantes, a gente tem que tomar sempre com um pé atrás. Porque há muitos, em vários casos, eles são distribuídos ao longo de anos. E, em alguns casos, como você disse aí, como não tem especificação sobre aonde eles são alocados, muitas vezes esses números mirabolantes eles são utilizados como cortina de fumaça para projetos secretos de interesse desse deep state. Então, ele bota uma rubrica lá, aloca $200 milhões numa rubrica lá de melhoria das condições de vida da África Central. E nem todos esses $200 milhões vão parar nesse projeto África Central. Ele recebe uma parte e uma outra parte é desviada. Como o controle é muito fraco, muitas vezes, ninguém, você viu aí, não tem especificação. Agora, uma coisa, é muito dinheiro. De qualquer maneira, é muito dinheiro. Se pelo menos metade desse dinheiro, desses números colossais que têm sido aplicados, fosse aplicado em iniciativas de melhoria real das condições básicas de existência desses povos, a gente não veria tanta pobreza, tanta miséria na África ou na Amazônia. Não veria. Por exemplo, um dos grandes financiadores de programas de conservação no Brasil é o governo da Noruega, com o famoso Fundo Amazônia, que no governo Bolsonaro, então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mandou fazer uma auditoria. E ele constatou que cerca de 70% dos recursos, 70% a 80% dos recursos desses que eram alocados às ONGs que participavam, e era com a participação do governo, que o BNDES era o gestor desse fundo. E não é pouca coisa. O Fundo Amazônia, que funciona desde 2008, desde a década de 2000, o governo da Noruega já botou aí, em termos de dólares, mais de $1,5 bilhão nesses anos todos. E quando o ministro Ricardo Salles fez essa auditoria, ele constatou que 70% a 80% desses recursos que iam para as ONGs direcionados iam para a folha de pagamento. Então, tinha gente nas ONGs recebendo salário de executivo de empresa multinacional, 40, 50 mil reais por mês. E ele suspendeu isso, Aí foi um escarcéu dos diabos e foi retomado agora no governo Lula. E, então, esse processo, o Brasil, eu falei da COP30, o governo brasileiro, o governo federal, está investindo R$5 bilhões em Belém, para dar um banho de loja em Belém. Então, com R$5 bilhões, dava para construir 4 estações de tratamento de esgoto. Belém tem 2. Belém tem 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil habitantes. Nem 200 mil desses habitantes, dos 1 milhão e 200 mil, dos 300 mil habitantes de Belém, têm acesso a tratamento de esgoto, ou seja, nem 200 mil. Com R$5 bilhões, dava para se construir 4 estações de tratamento e estender a rede de esgoto à cidade praticamente inteira. Isso sim é você cuidar do meio ambiente. Não é gastar R$5 bilhões num converscote de 10 dias e que vai ser um problema sério.
Eu não sei como é que eles vão gerenciar 30, 40 mil pessoas. No final, eles já estão pedindo para que nem quem não tem função real, não venha passear em Belém, que é o que acontece em muitas dessas ONGs, muitas dessas COPs. Muita gente de ONG que recebe dinheiro, recebe milhões de reais, de dólares, de euros, vem passear. Na verdade, não vem fazer coisa nenhuma, vem passear. E vai passear na Amazônia, é a primeira vez que tem uma COP na Amazônia, só que vai ser um problema sério. Eu e meus colegas do Movimento Solidariedade Ibero-Americana escrevemos esses dias uma nota sugerindo que o governo disponibilize para receber parte dessa gente, principalmente os militantes de ONGs, que façam um cadastramento de malocas indígenas e de habitantes ribeirinhos para receber essa gente, uma parte dessa gente. Além de proporcionar uma bem-vinda renda extra a essas pessoas, que têm condições de vida muito precárias, daria aos visitantes uma oportunidade real de conhecer as condições de vida verdadeiras da grande maioria do povo da Amazônia. Claro que isso é uma proposta de gozação, mas, no fundo, eles vão ter que fazer uma seleção grande. Belém não vai ter condições de receber tanta gente. Mas o problema é esse, Glauco. Todo esse dinheiro que tem sido investido, que tem sido gasto com questões com a criação de unidade de conservação, que geralmente, muitas vezes, só existe no papel, com esses programas de ajuda para manter minimamente aquelas pessoas, né, em condições de existência muito precária, grande parte desse dinheiro teria uma utilização muito melhor se fosse aplicada em atividades reais, por exemplo, em legalização fundiária. Esse é um dos principais problemas da Amazônia, é a regularização fundiária. Porque muita gente... Tem grilagem? Tem, claro que tem. Mas esse é um dos problemas, um grande problema da Amazônia. Quando muitas vezes, os satélites detectam um foco de queimada, a resolução dele não é muito grande. Então, você tem uma área grande ali em que a queimada está ocorrendo. Você não sabe, até você chegar lá, quem é o proprietário daquela terra. Muitas vezes é uma terra pública, que está sendo grilada, que está sendo ocupada de forma ilegal. Existe uma ilegalidade muito grande, está se ampliando. Hoje, o crime organizado, essas grandes quadrilhas de crime organizado, de grandes grupos, como o primeiro comando da capital de São Paulo, o Comando Vermelho aqui do Rio, eles já dominam, já tem presença real em 1/3 dos municípios da Amazônia Legal. Então, quer dizer, em vários municípios, o crime organizado já é o principal empregador de jovens, de pessoas jovens. Quer dizer, enquanto isso, a gente está preocupado em manter a Amazônia como se fosse uma redoma, intocável, impermeável a atividades econômicas modernas. A indústria madeireira legalizada, a mineração. Falar em mineração na Amazônia é um Deus nos acuda. Nós estamos vendo aí agora essa novela interminável que o presidente Lula chamou muito corretamente lenga-lenga do IBAMA em relação à licença ambiental para a Petrobras perfurar um poço no Amapá. Agora, eu acho curioso que o Lula falou da lenga-lenga, que foi corretíssimo, mas ele não faz nada, em termos reais, ele não faz nada para enquadrar o IBAMA. Vai chamar a companheira Marina e dar-lhe uma enquadrada. Ele não faz isso por quê? Porque a Marina Silva é o as na manga dele, é a figura de proa da COP30. A Marina é apoiada por toda... Ela tem um apoio internacional muito grande. Todo mundo se lembra que ela apareceu, a aparição surpresa dela na abertura da Olimpíada de Londres em 2012. Todo mundo se lembra. Ela foi uma das 8 pessoas do mundo inteiro que foi selecionada para entrar no estádio olímpico portando a bandeira olímpica.
sem o menor conhecimento do governo brasileiro. Claro que ela já estava fora do governo, mas o governo brasileiro não tinha o menor conhecimento disso. Então, o Lula não faz nada porque ele tem a Marina, ela é contra, ela é total, por ideologia, ela é contra a exploração de petróleo. Então, e ela já ameaçou se demitir se o Lula forçar a barra. Então, o Lula fica pisando em ovos. Enquanto isso, a Petrobras fica aí tendo um prejuízo de bilhões e o legado dele continua. Geraldo, sabe que eu acho que quando a gente começa a usar aquela metodologia follow the money, né? Siga o dinheiro. Depois que eu vi aqui o volume de dinheiro que é enviado para ONGs no Amazonas, só para ter uma ideia, um projeto é 23 milhões de dólares, um projeto que é o Tapajós para a Vida. Né? Então, Geraldo, o raciocínio que eu faço, baseado no meu ídolo Sherlock Holmes, siga as evidências. As evidências mais ou menos me sugerem aqui, estou só sugerindo, né? Porque o método de pensamento do siga o dinheiro, ele geralmente é muito eficiente. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: por que eu devo apoiar ações de extração de petróleo na margem equatorial se eu posso faturar muito mais indo contra e recebendo das ONGs? Aí é que está. Assim como essas ONGs todas têm interesse em preservação, que eu acho que muitas delas realmente têm, algumas delas têm. Muitas delas têm fundo, têm funding para demover alguns da ideia da exploração do petróleo. E o raciocínio é simples. Se eu perfurar petróleo, eu ganho tanto. Se eu não perfurar, eu ganho mais. Porque o dinheiro que chega neste novo colonialismo não governamental. Porque outra coisa que a gente vê é o seguinte: tanto Marina quanto o ministério dela inteiro e o governo brasileiro não estão nem aí para a Amazônia. Eles delegaram para estas ONGs com um orçamento muito maior do que o governo brasileiro, mas estão lá deitando e rolando. E isso é um problema tão grave, que talvez não tenha mais solução, Geraldo. Porque é muito dinheiro envolvido, muitos interesses internacionais de bancos, né? Tem bancos, eu estava vendo aqui um ranking de bancos, tem bancos alemães investindo bilhões em projetos de preservação ambiental na Amazônia. Como é que tu vai tirar esses caras? E outra coisa, os números estão aí para quem quiser ver. Não melhora. Não melhorou a questão de queimadas. Se tu for ver a renda média do trabalhador dessas regiões, provavelmente é o mesmo, ou diminuiu. Ou seja, é só lobby que tem como pano de fundo a preservação do meio ambiente, mas no fundo está girando uma grana preta, Geraldo. Que a gente é verdade. É verdade. Agora, a questão não é só dinheiro. O caso da Marina, por exemplo, e seu séquito, eu chamo a Marina de sumo sacerdotisa da Igreja Fundamentalista do Santuário Amazônico. No caso dela, é ideológico, é essencialmente ideológico. Ela está convencida, ela e seu séquito, como o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, que, aliás, é um dos egressos dos cursinhos de formação da USAID. Ele é um desses operativos milhares que foi formado nos programas de liderança ambientais da USAID. Para essa gente, essa questão é ideológica. Eles têm com a narrativa deles é que os combustíveis fósseis estão envenenando o planeta, estão aquecendo o planeta de forma insustentável. O que é uma falácia monumental. Uma outra hora a gente pode até dedicar um programa inteiro aí aos aspectos, fundamentos científicos ou pseudocientíficos de todo esse cenário catastrofista. Mas o fato é que, para essa gente, os combustíveis fósseis são os grandes vilões da história.
E a Amazônia é vista como um grande sumidor, um grande depósito de captação de carbono. Então, grande parte desse mecanismo internacional de financiamento, de preservação de florestas tropicais, e não é só a brasileira, a da África também, da Ásia, se deve ao fato de que as florestas tropicais são percebidas como um grande sumidor de carbono. Agora, por que não existem programas semelhantes para as florestas boreais do hemisfério norte, que ocupam uma área muito maior do que a das florestas tropicais? O desmatamento é muito mais intenso também. Não existem dados recentes, mas, por exemplo, durante as duas primeiras décadas do século XXI, o Greenpeace, por exemplo, insuspeito no caso, fez um estudo mostrando que o desmatamento, os índices de desmatamento das florestas boreais eram 50% maiores do que das florestas tropicais. Você não ouve falar, provavelmente você nunca ouviu falar disso. A gente não ouvia falar disso. Eu não tenho dados dos últimos 10 anos, mas durante um bom período, mais de uma década no século XXI, esses índices eram mais altos do que das florestas tropicais. Por que não se ouviu falar nisso? Talvez porque as florestas boreais estão distribuídas em países do hemisfério norte, que são países desenvolvidos. E metade delas, mais ou menos, elas ocorrem num país chamado Federação Russa, contra o qual ninguém se mete. Ninguém vai se... A USAID operava na Rússia, havia ONGs, como o WWF, operando na Rússia, foram todas expulsas de lá há uns 10 anos atrás. Não foram expulsas na mão grande. O governo russo, o parlamento russo, simplesmente aprovou uma lei que qualificava essas ONGs como agentes de influência estrangeira. E, como tais, eram obrigadas a registrar os seus recursos financeiros que vinham de fora. Só isso, Glauco, só isso. Isso fez com que várias delas, ou quase todas elas, fossem embora, porque eles não queriam prestar contas. Apesar de que, na maioria dos casos, essas ONGs se emprestam. Se você entrar no site dela, a maioria delas, eles têm lá os relatórios anuais deles, e você encontra esses números todos. Mas eles não queriam prestar conta de minúcias e de onde é que o dinheiro era aplicado. Então, a maioria delas deu bye-bye à Rússia e saiu de lá. Então, o governo russo não proibiu que elas atuassem, simplesmente passou a considerá-las como agente de influência estrangeira. Então há esses dois pesos, duas medidas. Ninguém fala do desmatamento das florestas boreais. Por exemplo, nas florestas boreais dos países desenvolvidos, Canadá, Estados Unidos, norte da Europa, você tem, por exemplo, rodovias e ferrovias que atravessam essas florestas. No Brasil, você não pode asfaltar uma rodovia que já existe, como a BR-319, tem 400 quilômetros de asfaltamento que viram um lamaçal no período do inverno amazônico, que vai de dezembro até maio, porque isso vai aumentar o desmatamento. Tem uma ONG aí que fez um estudo que se diz científico, foi publicado numa revista científica, dizendo que se a BR-319 for asfaltada, isso vai ampliar em não sei quantos % o desmatamento do bioma Amazônia. Quer dizer, isso é um deboche, Glauco, isso é um deboche. Mas então não é só dinheiro. Claro que eles recebem dinheiro, mas para essa gente tem um grande componente ideológico. Elas são contra o uso de combustíveis fósseis por ideologia, porque a narrativa do aquecimento global ela fincou raízes profundas. Agora, você perguntou como é que como é que você vai contrariar e vai contra isso. Até eu quero que tu engate aí a tua ideia, a tua visão sobre essa pergunta aí do nosso amigo João Maltz, que é um dos excelentes colaboradores também aqui do nosso programa. Diz assim: professor, poderia discorrer sobre o papel de Saul Alinsky no desenvolvimento das ONGs como efetivo
instrumento de poder dos Estados Unidos. Para mim, esse é o grande cenário, né? The big scenario. Eu confesso que eu não conheço o Alinsky. Mas as ONGs, sim, as ONGs, não só dos Estados Unidos, todo esse projeto de politização da questão ambiental, os Estados Unidos foi um dos polos em que esse projeto surgiu. Surgiu lá nos anos 60, no início dos anos 60. A Europa, principalmente o Reino Unido, foi outro. Então, sempre foi uma dobradinha Estados Unidos e Reino Unido, que são os dois principais financiadores e formuladores teóricos desse projeto. Todos essas grandes pseudocatástrofes planetárias, ambientais planetárias, como o DDT, a influência do DDT como o agente cancerígeno, o buraco na camada de ozônio, chuva ácida, desmatamento, aquecimento global, todos eles surgiram em centros de formulação, inclusive acadêmicos, principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido. E aí, sim, há uma alimentação financeira enorme desse processo, que nos últimos anos, principalmente desde da grande crise financeira de 2008, acrescentou um componente financeiro muito grande, muito forte, e que das chamadas finanças verdes, finanças sustentáveis. E você, voltando aqui à sua pergunta de como a gente vai se contrapor a isso, um país como o Brasil, em que essa narrativa ficou raízes profundas, inclusive nas estruturas de governo, tanto que nem o governo Bolsonaro, que era extremamente crítico delas, conseguiu fazer muita coisa contra. Por exemplo, todo esse projeto da exploração da margem equatorial brasileira de petróleo, ele atravessou o governo Bolsonaro e o IBAMA conseguiu brecar o processo, e já com a Petrobras como titular da concessão. O IBAMA conseguiu brecar esse processo. O governo Bolsonaro não conseguiu destravar esse negócio. E agora tem a Marina, que é radicalmente contrária. Mas como voltou... Oi? Quanto à Marina, tem uma ONG aqui que ontem eu pesquisei muito sobre várias delas, né? E uma delas chama-se Assobio, não é de Assobio, né? Associação para Atividade de Sociobiodiversidade. Tem lá 2 membros muito importantes dessa entidade. Uma delas é a Fafá de Belém e a outra é a Marina Silva, né? Que está lá. Agora, Geraldo, uma coisa que me chama a atenção é que esse projeto dos anos 60, ainda do governo Kennedy, né, formação da USAID, como tu chamas. Não, da USAID. A gente, e aí, quando tu começa a ver filmes, ler livros sobre espionagem, sobre o papel da CIA, né? E aí, como tu falou, vai atrás das evidências. Eu não estou especulando, eu só indo. As evidências apontam que, se tem uma forma de eu colocar dinheiro num país para facilitar as ações da CIA, nada melhor do que eu ter lá dentro dessas ONGs alguns membros dessa organização. Claro. Ou alguns amigos membros dessa organização. O agente desembarca no Brasil, o empresário, e ele precisa molhar a mão de alguém, ele precisa ter dinheiro para pagar toda a sua despesa. Quando eu digo assim, o dia que a sociedade impor um controle mais intenso a esse dinheiro, que ao final e ao cabo, Geraldo, boa parte desse dinheiro é de origem do bolso do contribuinte. Claro, a gente pensa que essa organização vem do Grupo Itaú. Ora bolas, o Grupo Itaú faz tanto lucro, realiza tanto lucro num país como o nosso, com tarifas e taxas, etc., que ela devolve... Com juros, está aí a Selic que vai disparar agora essa semana, não vai nem, já passou da estratosfera, vai para a ionosfera agora. Está aí. Uhum. A dívida pública, que virou o maior investimento, o melhor negócio do Brasil nas últimas décadas. É título da dívida pública. Quem é que vai investir com juros básicos a 14%, 15%?
Mas, enfim, eu te cortei aí. Não, por exemplo, essa ONG, a Subiu, ela tem um projeto de 8,2 milhões de reais, ou 1,4 milhões de dólares, Chamada para a Atividade. Olha o nome do projeto. Chamada para a Atividade de Sociobiodiversidade, com fomento a arranjos público-privados que atraiam financiamento climático para o bioma amazônico no estado de Mato Grosso. O tamanho do título do projeto, ele já gera desconfiança. Outro aqui, Claro. Projeto Biodiversidade, projeto de combate à exploração ilegal dos recursos naturais e o controle de espécies invasoras. Essa palavra, espécies invasoras, cai como cai como um fio de ouro na atuação dessas ONGs, né? Controle de espécies invasoras, recursos naturais e biodiversidade, aliança pelos povos indígenas, pelas florestas do Amazonas Oriental, atividade de conservação, proteção e restauração, 11 milhões de reais. Mas as crianças indígenas morrem por inanição ou por doença em níveis jamais vistos. E os Yanomamis continuam morrendo às pencas por falta total de atenção do governo brasileiro, que delegou tudo para as ONGs. E vamos continuar, Glauco, porque nós criamos aqui, junto com a narrativa do Santuário Amazônico, nós criamos a narrativa de que o indígena... Nós aceitamos a narrativa de que o indígena tem que ser protegido na sua forma de vida natural, esquecendo que nós temos mais de 250 povos indígenas no Brasil, em graus de desenvolvimento que vão desde o Neolítico até o indígena que já está completamente inserido na sociedade, como um todo. Você tem índio em Mato Grosso, como os parecis, que cultivam soja. Cultivam soja, quando deixam, né? Quando o IBAMA, o AFUNAI, não chegou lá para encher o saco. Porque isso não é cultivar soja mecanizada, não é parte da cultura tradicional do índio brasileiro. Espera aí, gente. Nós já tivemos... O Marechal Rondon era filho de índio. Os primeiros presidentes da República do Brasil, o Deodoro e o Floriano, eram filhos de indígenas. Porra, então, peraí, vamos deixar de brincadeira. Por que o indígena não pode se inserir gradativamente, de acordo, se for essa sua vontade? Porque ele não pode desenvolver atividade econômica moderna nas suas terras? As terras não são dele? Ele não tem usufruto das terras? Por que ele não pode plantar soja ali ou arrendar soja para quem quiser plantar? Por que ele não pode fazer mineração, um garimpo de ouro com equipamento moderno, que não precisa usar mercúrio com essa forma predatória que é? Como eles fazem? Inclusive em terras indígenas, tem muitos caciques que exploram garimpos de forma ilegal. Eu não estou dizendo que tem que fazer vista grossa para isso, mas temos que parar com essa hipocrisia de achar que o Brasil vai ser o grande prestador de serviços ambientais ao mundo e que o seu grande trunfo nessa nova ordenação internacional que está surgindo vai ser de ser uma potência ambiental, uma potência verde, prestadora de serviços ambientais ao mundo, que é a ilusão que está orientando a política ambiental brasileira neste momento. Essa ilusão da potência verde, que o papel do Brasil no século XXI é de ser uma grande potência verde. Isso é uma ilusão que está nos custando muito caro em perda de oportunidade de desenvolvimento, em proteção séria do meio ambiente. Olha só, não existe contradição alguma entre proteção do meio ambiente e desenvolvimento. Tanto que os países que mais protegem o seu meio ambiente, que melhor protegem o seu meio ambiente, são os países desenvolvidos, pô. Você vai na Europa, você vê aquela uma maravilha que mas você tem um meio ambiente preservado, você não vê, raramente você vê rios poluídos como os rios brasileiros, como o Rio Tietê, a Baía de Guanabara.
Você não vê isso, é difícil você ver isso. Porque os europeus sabem que a melhor proteção para o meio ambiente é o desenvolvimento. Aliás, essa foi a atitude do Brasil quando esse movimento começou, lá nos anos 60, 70, na primeira Conferência Ambiental Mundial, que foi a Conferência de Estocolmo, em 1972, a diplomacia brasileira, de resto dos países, então chamado Terceiro Mundo, era essa, que a melhor proteção do meio ambiente, ao meio ambiente é o desenvolvimento, o maior ataque ao meio ambiente era o subdesenvolvimento, era a pobreza. Que os maiores problemas ambientais eram decorrentes da pobreza e da miséria. Então, nós não podemos nos deixar nos iludirmos com isso, continuar nos iludindo com isso. Infelizmente, é um discurso que fincou raízes profundas. E não é fácil, realmente, você se contrapor a isso. Muita gente, certamente, que está me ouvindo, vai achar, esse cara é um insano, é um desequilibrado. Não, o nosso internauta perguntou do Clube de Roma. O Clube de Roma foi criado para isso. O Clube de Roma foi uma das primeiras ONGs ambientais que foi criado para divulgar a narrativa dos limites do crescimento. E, aliás, eu já comentei isso antes, mas que bom que o nosso internauta lembrou disso. Que a grande finalidade do movimento ambientalista, da criação dessa narrativa do catastrofismo ambiental, é convencer, desde o início, os países subdesenvolvidos, os países de desenvolvimento, de que o planeta Terra não tem recursos naturais e nem condições ambientais de que todos os países do mundo têm nível de desenvolvimento equivalente aos da Europa Ocidental ou dos Estados Unidos. Esse é o grande pretexto da criação do movimento ambientalista. Todo esse discurso de desenvolvimento sustentável, pegada ecológica, a sobrecarga da terra, tudo isso é feito para criar isso. Isso não resiste, Geraldo, isso que tu está falando, não resiste a uma olhada rápida, passando os olhos nessas ONGs que nós estamos aqui. Eles insistem em manter as populações no artesanato, vendendo bugiganga, exatamente, mantendo essas pessoas numa espécie de subsociedade, numa sociedade inferior, mas muito importante na hora da eleição. Né? Na hora da eleição é muito importante. E aí, Geraldo, nós estamos com o tempo estourando aqui, mas eu te faço uma pergunta final. Depois de tudo que a gente está vendo acontecer, deste mando e desmando das ONGs, principalmente na Amazônia, aquela preocupação antiga que nós tínhamos de não delegar a gestão da Amazônia para estrangeiros, manter a nossa soberania. Isso é papo furado. Já entregamos, Geraldo. Já entregamos. A gestão do nosso bioma Amazonas já está entregue para o mundo. O Brasil não atua mais lá. Marina passa de avião por cima, poluindo, porque não tem avião elétrico ainda. Passa por cima. E o Brasil está virando cada vez mais um quintal de lavagem de dinheiro, Geraldo. Glauco, isso é verdade em grande medida, mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse processo ele está com seus dias contados. E aí, por ironia, os primeiros golpes que estão começando a desmantelar essa narrativa vêm, por ironia do destino, dos Estados Unidos, com o governo Trump. O Trump, quando ele fechou a USAID praticamente, e outras agências como a Fundação Nacional para a Democracia, etc., o Trump, logo no início, ele deu um golpe assim, mortal nessa narrativa verde, ambientalista que vinha permeando os órgãos do próprio governo americano. Semana passada, o diretor da Agência de Proteção Ambiental, a EPA, ele deu um discurso, fez uma entrevista coletiva, em que ele disse que eles estavam promulgando o maior pacote de desregulamentação ambiental da história dos Estados Unidos. Então, eles estão acabando com todos esses entraves às atividades econômicas, exploração de petróleo, exploração de carvão,
construção de usinas termoelétricas, de novas usinas elétricas, não porque não tem mais espaço, mas usinas nucleares, etc, etc. Então, eles estão desmantelando os pilares centrais dessa estrutura. Inclusive, no âmbito financeiro, vários desses grandes bancos que estavam atuando nesse ramo das finanças verdes, mesmo antes da posse do Trump, eles já estão tirando o seu time de campo. E muitas das grandes empresas de petróleo, como a Chevron, ExxonMobil, Shell, BP, Equinor, a estatal da Noruega, que ajuda muito a financiar o Fundo Amazônia, eles estão abandonando os seus planos de descarbonização e se voltando para suas áreas de núcleo de negócio, core business, como se chama, que é a exploração de petróleo e gás, porque já viram que isso é uma furada, que o balão já está esvaziando. E o Trump fez um rasgo enorme. Trump tem um monte de problema que não vamos discutir aqui. Mas, nesse aspecto, no desmantelamento dessa estrutura, dessa narrativa verde, ou pseudo-ambientalista, ele está prestando um serviço à humanidade. E, nisso aí, palmas para ele. E isso não vai deixar de afetar o Brasil. Já está afetando a União Europeia. Então, por tabela, isso não vai deixar de afetar o Brasil. Você disse aí que o card do chamado do programa foi Minha ONG, Minha Vida, né? Muitas ONGs brasileiras que dependiam de verbas da USAID já estão dizendo que vão ter que interromper suas atividades. Claro, que ótimo, claro. Glauco, que ótimo. Que pena que isso não aconteceu antes. Mas, enfim, isso aí está acontecendo. E isso aí, vamos lá. Vamos torcer para que o balão continue, a bucha continue apagada. Continue apagando. Nossa audiência reconhecendo a qualidade do entrevistado, do nosso querido amigo Geraldo Lino. Infelizmente, o nosso tempo acabou, Geraldo. Então, eu quero te agradecer muito Eu que agradeço, Cláudio. Pela tua enorme contribuição ao entendimento das coisas, que é esse o objetivo deste programa. O objetivo desse programa é fazer com que as pessoas reflitam e pensem sobre o que está rolando, o que está acontecendo, e a gente, à medida do possível, vai destruindo narrativas aí, como aqui a própria a nossa ouvinte, assim, temos que alertar nossos filhos de narrativas de professores alienados. Minha filha de 11 anos ouviu o professor falar em aquecimento global, ela disse, 14 a 15 graus é quente, temperatura global é essa. É isso aí, a média. É isso aí. Então, meu amigo Geraldo, muito obrigado. Tuas considerações finais aí para a nossa audiência do Mais Brasil Mundo de hoje. Glauco, eu que agradeço aqui, é sempre um prazer enorme participar do seu programa, que é sempre muito elucidativo, muito esclarecedor. E é assim, com essas ações de guerrilha como essa, que a gente vai comendo desgastando essa narrativa, digamos assim, pelas beiradas, né? Guerrilha, com ações de guerrilha, porque nós não temos força para ir de frente, para a linha de frente, enfrentar esse poderio de propaganda, porque é muito grande. Você falou aí, siga o dinheiro, são milhões, bilhões de dólares, euros e reais, e os nossos meios são muito precários, mas a gente vai fazendo ações de fustigamento pelo campo. E eu espero aí poder voltar proximamente aí. Talvez fosse interessante a gente dedicar um programa inteiro a essa questão dos fundamentos científicos ou pseudocientíficos a essa questão climática. A internauta aí colocou muito bem, e a professora da filha dela colocou muito bem. Exatamente isso. A temperatura global, média global do planeta, é 15, 16 graus. Para nós brasileiros parece um absurdo, mas principalmente para nós cariocas, né? Mas é isso. Mas vamos ficar por aqui. Foi um prazer, sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha sido produtivo. Voltaremos a falar mais, e ainda quero conversar contigo e outros sobre nós fazermos online a nossa COP do B, para que cada mentira que seja divulgada lá tenha um rebote de verdade de gente séria, que certamente não é. Fazendo um adendo rápido aqui, o setor do agronegócio está organizando
uma COP paralela para outubro, para o mês anterior à COP 30 de Belém. Ótimo. Então, talvez Ótimo. seja interessante fazer contato com eles, porque eles certamente Isso, vão dar oportunidade a esse tipo de discussão. Se tu tiveres informação, eu te Eu agradeço. passo para você, eu tenho alguma coisa assim, eu passo para você. Temos que trabalhar nesse sentido. Muitíssimo obrigado. Esse, então, é o Mais Brasil Mundo de hoje. Ficamos por aqui, né? Amanhã tem mais. Vou conversar amanhã com o advogado Bruno Dornelles. Nós vamos falar sobre o estado lamentável do Estado de Direito lá e cá. E quais são as correspondências, o que tem de comum e o que a gente pode esperar para os próximos tempos no que diz respeito à sobrevivência do Estado de Direito. Essa é a missão do nosso convidado de amanhã, o Bruno Dornelles, para a gente conversar aqui no Mais Brasil Mundo. Meu forte abraço a todos e amanhã nós nos vemos novamente. Forte abraço. Tchau.